Seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Everardo. De fato, agradecemos a Deus e aos irmãos por essa oportunidade de podermos ajudar alguém. E quem recebe, recebe com muita alegria, porque de fato tem necessitado muito. Tanto pessoas de dentro da igreja como também de fora. Quem quer que necessite, nós temos chegado até a casa dessa pessoa e temos contribuído. Então, não esqueça, no próximo domingo, culto de ceia, é o dia no qual nós normalmente arrecadamos. Não é o único dia. Se você quiser trazer outro dia para ser distribuído também, pode. Inclusive, há irmãos de outras igrejas compartilhando conosco para que possamos distribuir com os demais. Também quero agradecer aos irmãos as orações. Estive um pouco enfermo nesses dias, mas já estou praticamente melhor, praticamente 100% para a honra e glória do Senhor. Se você ouvir um trovão por aí, um barulho de trovão, não é a chuva, viu? É outro barulho, mas eu creio que não vai acontecer. Amém? Não estou aqui para falar sobre mim, estou aqui para falar sobre perguntas. Quero compartilhar com você hoje sobre perguntas. Será que você tem feito perguntas a Deus? Ele tem respondido às suas indagações, os seus questionamentos? Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jesus ele sempre foi conhecido como um grande respondedor de perguntas. Pessoas, discípulos e até inimigos costumavam vir a Jesus com dúvidas, com questionamentos, com indagações. E Jesus muitas vezes respondia a essas perguntas. Inclusive, muitos dos ensinos de Jesus no Evangelho foram respostas que ele deu a perguntas de algumas pessoas. Por exemplo, o grande discurso do Monte das Oliveiras, também conhecido como o Apocalipse de Jesus, que se encontra em Mateus 24 e 25. Obrigado, Diácono Aristela. Que se encontra em Mateus 24 e 25, o grande discurso do Monte das Oliveiras, nada mais foi do que a resposta de Jesus para a pergunta que os discípulos fizeram para ele sobre quando seria o fim de todas as coisas. Quando os discípulos perguntaram isso para Jesus, Jesus gastou pelo menos 2 capítulos, Mateus 24 e 25, só para responder as perguntas dos seus amados discípulos. Então, sim, Jesus foi um grande respondedor de questionamentos. Porém, isso não significa que era toda e qualquer pergunta que Jesus respondia. Na verdade, houveram casos em que Jesus se recusou a responder perguntas que lhe fizeram. Nessa noite, inclusive, nós iremos ver um caso em que pessoas fizeram pergunta a Jesus e ele se recusou a responder a pergunta destas pessoas. Por que, pastor Tiago? Jesus, que ama ensinar, ama transmitir conhecimento, ama tirar dúvidas das pessoas, disse que não ia responder a uma pergunta que lhe foi feita. E o que é que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas? É sobre isso que nós iremos meditar hoje. Para isso eu convido você a abrir no texto que vai servir de base para a nossa reflexão hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versos 23 a 27. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo é maior, quase 3 vezes o tamanho do Novo. E o Novo começa com esse Evangelho magnífico, escrito pelo discípulo Mateus. Eu peço que você abra no capítulo de número 21. E os versos nos quais nós vamos meditar hoje são poucos versos, são os versos de 23 a 27. Mateus capítulo 21, versos 23
a 27. A estrutura desses versos é muito simples. Eles começam com perguntas e eles terminam com respostas. E talvez essas respostas sirvam para você que tem buscado respostas em Deus. Talvez essas respostas sirvam para tirar suas dúvidas, as perguntas que você tem feito para o Senhor. Vamos ver então, em primeiro lugar, as perguntas. É com elas que Mateus inicia. Aqui, no nosso texto, nós vamos encontrar duas perguntas. Primeira é de alguns judeus a Jesus. Elas se encontram no verso 23. Mateus 21 e 23, acompanhe comigo. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, gente importante, viu? Perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Irmãos, o que acontece aqui acontece mais ou menos na terça ou na quarta da semana da paixão. Quase até o final de Mateus vai narrar a semana da paixão de Jesus Cristo. E aqui o que acontece é mais ou menos na terça ou na quarta. Nos versos anteriores, ou nos dias anteriores, Jesus fez e falou muitas coisas extraordinárias. Jesus fez e falou coisas tremendas, coisas grandiosas. Só para você ter uma ideia, você pode voltar ao início do capítulo 21, e os títulos na nossa Bíblia, eles já vão mostrar coisas grandes que Jesus fez. Por exemplo, o primeiro título aqui na minha Bíblia, no início do capítulo 21, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas na minha diz: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele já chega em Jerusalém de forma triunfal, sendo aclamado pelas multidões: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. O capítulo já começa assim. Aí quando chega no verso 12, Jesus tem a audácia de expulsar do templo cambistas, vendedores, compradores de animais. Com autoridade inigualável, uma coragem sem igual, Jesus limpa o templo, Jesus limpa a casa de Deus, Jesus põe para fora, Jesus bota para correr com chicote quem não estava ali para adorar verdadeiramente ao Pai. Imagina a atitude que isso deve ter gerado nos corações. Mas não parou por aí. No verso 14, os cegos e os coxos vêm a Jesus no templo, e o que é que Jesus faz com eles? O que é que Jesus faz com os doentes que vêm a Ele? Jesus os cura, Jesus os sara. E aí as crianças começam a dizer: Hosana ao filho de Davi. E Jesus recebe a adoração das crianças. Aí Jesus sai do templo, e no dia seguinte, no caminho para a volta, ele vê uma figueira, e com fome ele se aproxima da figueira para comer alguma coisa, e quando ele vê que só tem folha na figueira, não tem fruto, ele amaldiçoa a figueira, e ele aproveita para ensinar sobre o poder da fé. Ele diz: se vocês tiverem fé, vocês vão fazer coisas semelhantes a essas. Se vocês disserem ao monte: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E se vocês estiverem orando, crendo no que vocês estão orando, vocês vão receber também. Aí agora, quando é na quarta-feira mais ou menos, Jesus volta para o templo, e Mateus diz que ele já está ensinando de novo. Quando os principais sacerdotes e os anciãos chegam para ele e perguntam: com que autoridade você faz estas coisas que você está fazendo?
Quem te deu essa autoridade? Meus irmãos, meus amigos, primeira coisa que eu noto aqui é uma completa falta de respeito para com o que Jesus está fazendo naquele momento. Nós acabamos de ler que Mateus diz que Jesus já estava ensinando, ou seja, Jesus já estava ocupado, Jesus estava fazendo algo, Jesus estava ajudando as pessoas. Ensinar é algo muito importante, e Jesus estava ensinando no templo. Mas Mateus diz que algumas pessoas religiosas, israelitas, se aproximam, acercam Jesus. Significa cercam Jesus, para quê? Para receber o ensino dele? Para quê? Para aprender o que Jesus tem para ensinar? Não. Eles cercam Jesus para perguntar com que autoridade ele está fazendo o que faz. Aqueles que não estavam fazendo nada para ajudar as pessoas estão querendo atrapalhar aquele que estava querendo fazer algo. E se nós não tivermos cuidado, nós iremos agir da mesma maneira. Nós vamos colocar dificuldade para aquele ou para aquela que está tentando fazer algo na obra de Deus. Isso muitas vezes acontece. Cuidado. Quando alguém que não é do nosso grupo se levanta para pregar a palavra ou para cantar um louvor, e muitas vezes no nosso coração, ao invés de receber o que aquela pessoa está dizendo, de ouvir o que aquela pessoa está cantando, muitas vezes no nosso coração nós ficamos colocando defeito. Mas quem é essa pessoa? De onde foi que ela saiu? Quem foi que deu autoridade para ela vir aqui pregar a palavra de Deus para mim? Quem foi que deixou ela se levantar para cantar aqui para nossa igreja ou para o meu grupo? E sabe quem é que mais perde com isso? Somos nós mesmos. Porque muitas vezes aquela pessoa que nós estamos rejeitando em nosso coração, ela está dizendo algo que Deus mandou ela dizer para nós. Ela está cantando algo que Deus colocou no coração dela e que vai aliviar o nosso coração. Quando alguém se levantar para fazer algo, para ensinar, para pregar, para cantar, que a sua primeira atitude, que a minha primeira atitude não seja de rejeitar, nem de colocar dificuldade, nem empecilho, que seja de receber, de dizer: Senhor, se o Senhor quiser usar esta pessoa para me ensinar, usa, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Se o Senhor quiser usar essa pessoa para confortar o meu coração, eis-me aqui, Senhor, com o coração aberto. Eu quero receber o que vier do Senhor, não importa quem o Senhor vai usar, eis-me aqui para receber o que vier de Ti. Essa deve ser a nossa atitude para com os nossos irmãos em Cristo, onde quer que nós estivermos. Não importa quem está trazendo a palavra, não importa quem está trazendo o louvor, vamos abrir o nosso coração e vamos receber. Quem mais vai ganhar com isso seremos nós mesmos. Amém? Agora, se é errado fazer isso com os irmãos, imagina fazer isso com o próprio Deus. Pois foi exatamente isso que os principais sacerdotes e anciãos fizeram com Jesus. Jesus fazendo coisas extraordinárias, e agora ensinando a palavra de Deus no templo, ele chega: ei, com que autoridade você faz isso? Ou quem te deu tal autoridade? Eles reconheceram que Jesus estava fazendo coisas notórias, extraordinárias, mas eles queriam saber
da parte de quem você está fazendo isso? Quem está assinando embaixo do que você está fazendo, Jesus? Irmãos, na época de Mateus, um rabino, para que ele pudesse ensinar em Israel, primeiro ele tinha que ser treinado por outro rabino, um rabino que assinasse embaixo para o treinamento dele. Somente depois de ser treinado é que ele poderia compartilhar a lei com outras pessoas. Porém, como os sacerdotes não viram Jesus sendo treinado por ninguém, por nenhum homem, eles perguntam: quem foi que te treinou? Quem foi que te ensinou? Quem foi o rabino que te formou aqui na terra para que você pudesse fazer estas coisas? Essa, portanto, foi a primeira pergunta encontrada no texto. Foi a pergunta dos judeus a Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? O que Jesus tem a dizer sobre isso? Como Jesus encara essa pergunta que lhe é feita? Versos 24 e o começo do 25. E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Irmão, Jesus, em toda a sua sabedoria, não apenas humana, mas divina, ele faz uma proposta para os principais sacerdotes. A proposta dele é: eu respondo a pergunta de vocês, se primeiro vocês responderem a minha. Se vocês responderem a minha pergunta primeiro, depois eu responderei a de vocês. Eita! Preste atenção, porque aqui na proposta de Jesus nós podemos encontrar uma lição importantíssima. Que lição é essa, pastor? Às vezes, a resposta que nós queremos de Deus depende da resposta que nós dermos para Deus. Às vezes a resposta que nós queremos depende da resposta que nós dermos. Aquilo que você quer receber de Deus, escute isso e entenda, depende daquilo que primeiro você der para Ele. Irmãos, nós podemos notar que muitas vezes, até nos relacionamentos humanos também é assim. Às vezes nós cobramos atitudes das pessoas com as quais nós convivemos, mas nós precisamos entender que muitas vezes a atitude que nós queremos de alguém depende da atitude que nós estamos tendo para com esse alguém. Às vezes nós queremos uma atitude de uma pessoa que não está compatível com a atitude que nós estamos tendo para com essa pessoa. Nós estamos exigindo, mas não estamos vendo que nós mesmos devemos fazer para com esse alguém. Por exemplo, digamos que você tem uma amizade no WhatsApp, e aí você manda mensagens para essa pessoa, e você manda uma, manda duas, manda três, por vários dias seguidos. A pessoa visualiza e não responde. Daqui a alguns dias, quando essa
essa pessoa responder, qual vai ser a atitude normal de alguém que mandou mensagens e mais mensagens e mais mensagens e não recebeu resposta? Qual vai ser a atitude normal? Responder imediatamente. É isso? Não, normal é que você veja se aquela pessoa realmente está querendo conversar com você ou não, está realmente querendo manter uma amizade com você. Muitas vezes não é assim, humanamente falando, não é o normal. Pois muitas vezes com Deus não vai ser diferente. É claro que há momentos, há coisas que Deus faz na nossa vida que não depende em nada daquilo que nós fizermos. O nome disso é graça, maravilhosa graça. É quando Deus nos abençoa e a gente não entende sequer por que Ele nos abençoou. Nós não fizemos absolutamente nada para Deus nos abençoar. Ele é Deus. Mas também existem coisas que Deus só vai fazer na minha vida e na tua vida mediante as respostas que nós dermos para Ele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que Jesus diz? Vocês querem uma resposta minha? Eu vou dar uma resposta para vocês, mas primeiro eu quero que vocês respondam a minha pergunta. Eu tenho algo para dizer para vocês, mas primeiro eu tenho algo que eu quero ouvir de vocês. Existe algo que eu quero fazer na tua vida, mas antes de eu fazer, existe algo que eu quero que você faça. Tem algo que eu quero que você decida. É exatamente isso que Jesus propõe aqui para aqueles homens. E aí Jesus faz então a pergunta é: de onde era o batismo de João? Ele era do céu ou ele era dos homens? Esse batismo do qual Jesus fala, ele já foi citado por Mateus. Se você quiser dar uma olhada comigo, lá no capítulo 3, só para a gente entender um pouco que batismo era esse tão importante no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, vai contar o que acontecia através desse tal João Batista. A partir do verso 1, Mateus 3, a partir do verso 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Existe algo que Deus quer que o homem faça? Sim, Deus quer que o homem se arrependa, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação não era açaí, eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Olha como tinha gente indo para o deserto. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água
para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, falando de Cristo, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esse batismo, o batismo de João, Jesus perguntou, ele era do céu ou ele era dos homens? Ele era de Deus, foi Deus que deu esse batismo, foi Deus que deu autoridade para João batizar, ou foi uma invenção dele? Foi algo que ele quis fazer, ou foi algo que Deus mandou ele fazer? Que sabedoria de Jesus! Essas, portanto, são as perguntas do nosso texto. Primeiro, a pergunta que os judeus fazem a Jesus: com que autoridade? E a pergunta que Jesus faz aos judeus: o batismo de João era do céu ou era terreno, do homem? Agora vamos ver as respostas. Como cada um vai responder a pergunta do outro. Assim como o nosso texto começa com duas perguntas, ele termina com duas respostas. A primeira resposta é a dos judeus. Vamos voltar lá para o capítulo 21. Segunda parte do verso 25 até o começo do 27, tem a pergunta dos falsos judeus. Estou ouvindo um barulho de folhas. Glória a Deus. Mateus 21, segunda parte do 25, diz: e discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Não sabemos. Irmãos, aqui nós percebemos que Jesus acabou colocando seus questionadores em uma encruzilhada, em um beco sem saída. Não importava o que eles respondessem, eles estavam na mão de Jesus. Eles vieram a Jesus com uma pergunta, tentando desconcertar Cristo. Não dá. Jesus agora faz uma pergunta que desconcerta eles totalmente. Por quê? Porque se eles respondessem que o batismo de João era do céu, era de Deus, o que Jesus ia perguntar? Se o batismo de João era de Deus, por que vocês não acreditaram nele? E se eles fossem acreditar em João, eles também deveriam acreditar em Jesus, porque João Batista pregava sobre Jesus Cristo. Essa era a pregação de João. Então, se eles dissessem: Jesus, o batismo de João era do céu, nós cremos que era de Deus, Jesus ia perguntar: pois ele pregou sobre mim, o batismo dele era para preparar o caminho para mim. Se vocês creem nele, no que ele pregava, vocês devem acreditar em mim também. Mas se eles dissessem: não, Jesus, o batismo de João era invenção humana, era dos homens, aí eles iam se colocar contra o povo, porque a opinião geral de Israel é que João Batista era o verdadeiro profeta. Só lhes restava então uma resposta. Como eles não podiam dizer que era do céu nem dos homens, eles disseram: não sabemos, Jesus. Nós
não temos a resposta. E o que nós precisamos entender sobre a resposta deles é que ela não foi uma resposta sincera, foi uma resposta política, foi uma resposta para agradar as pessoas. E quando nós tememos as pessoas mais do que a Deus, nós não vamos dizer a verdade quando precisarmos dizer a verdade. Eles sabiam que se eles dissessem que o batismo de João era da terra, as pessoas iam ficar contra eles, e eles não queriam que as pessoas ficassem contra eles. Por isso eles não responderam à pergunta de Jesus. Eles disseram: Senhor, nós não sabemos. Aqui nós vemos que Jesus pega então o cano da arma que estava apontada para ele e vira para o rosto dos seus inimigos. Eles ficam sem resposta. E assim vai ser com todo aquele que quiser ser inimigo de Jesus. Eles serão destruídos com as suas próprias armas. Aquilo que eles tentam usar contra Jesus, no final vai acabar sendo usado contra eles mesmos. Não adianta lutar contra Deus. Não adianta lutar contra o povo de Deus. Guerrear contra Deus é guerrear para perder. Lutar contra Deus é lutar para morrer. A Bíblia conta a história de um homem chamado Amã, um homem vaidoso, orgulhoso, que certa vez criou inimizade com um judeu, porque quando ele passou, o judeu não se prostrou diante dele. Ele achava que todos deviam se prostrar diante dele, e o judeu se recusou a se prostrar, e ele ficou com raiva desse judeu. E sabe o que ele fez? Ele mandou construir uma forca enorme, porque na cabeça dele, ele ia fazer amizade com o rei, e quando ele fizesse amizade com o rei, ele ia matar todos os judeus, inclusive esse que não se prostrou diante dele. Esse ia ser enforcado na forca enorme que ele mandou construir. Mas para encurtar a história, sabe como foi que acabou? É que esse inimigo do judeu acabou morrendo na própria forca que ele mandou construir para o seu inimigo. Não adianta lutar contra Deus, não adianta se rebelar contra Deus, porque no final das contas nós seremos destruídos com as nossas próprias armas. Eles tentam destruir Jesus com uma pergunta. Jesus usa uma pergunta para desconcertá-los totalmente, e agora eles ficam sem saída, e não lhes resta mentir e dizer: nós não sabemos a resposta, Jesus. Nós não sabemos a resposta. E aí, para concluir, nós vemos a resposta de Jesus mediante a resposta deles. Final do verso 27. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ai, vocês não vão responder a minha pergunta? Pois eu também não vou responder a pergunta de vocês. Lembram a lição que eu compartilhei alguns instantes atrás? Às vezes, a resposta que nós queremos de Deus depende da resposta que nós damos para Deus. Está aqui a prova. Eles deram a resposta errada para Jesus. Na verdade, eles se recusaram a responder, pois foi exatamente isso que eles receberam de Jesus. Jesus também se recusou a responder-los.
O Jesus que ama tirar dúvidas, que ama responder perguntas, disse: pois se vocês não respondem a minha pergunta, eu também não vou responder a pergunta de vocês. Jesus se recusa a tirar a dúvida destas pessoas. Aqui nós temos uma prova de que muitas vezes nós não obtemos de Deus aquilo que estamos buscando, porque nós mesmos não estamos fazendo para Deus aquilo que Ele já nos ordenou fazer. Então a pergunta mais importante dessa noite não é que resposta você está buscando de Deus. A pergunta mais importante desta noite não é a resposta que você está buscando do Senhor. A pergunta mais importante desta noite é: que resposta você está dando para o Senhor na tua vida? Como você está respondendo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida? Que resposta você está dando para as perguntas que Ele te fez? Que resposta você está dando para o batismo que Ele está te oferecendo? Que resposta você está dando para os convites que Ele tem feito para você? Será que você tem sido sincero com Ele? Ou será que você tem sido mentiroso, falso? Você não tem andado em sinceridade para com o Senhor? A palavra de Deus nos ensina que muitas vezes nós vamos ter do Senhor exatamente aquilo que nós fizermos para o Senhor. Pastor, isso é bíblico? O texto está dizendo. Porque eles se recusaram ao responder à pergunta de Jesus. Jesus também se recusou a responder à pergunta deles. Agora isso vai acontecer com algo ainda mais sério do que perguntas. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versos 34 a 37. Talvez a resposta que você está buscando de Deus se encontra na resposta que você deve dar para Ele essa noite. É quando você der o primeiro passo, é quando você decidir obedecer, é quando você decidir entrar em um relacionamento sincero com Deus, que Ele vai começar a responder as tuas perguntas. É que Ele vai começar a abrir as portas na tua vida. É porque está precisando você abrir a porta do teu coração primeiro, para Deus abrir outras portas para você. Olha o que Ele diz aqui em Marcos, palavras do próprio Senhor Jesus, capítulo 8, a partir do verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Pastor, mas eu tenho tanto para conquistar ainda, eu tenho tanto para ganhar. Aí Jesus pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Agora olha o verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras,
Não tem problema, porque quando chegar no céu, eu não vou me envergonhar de você. É isso que o texto diz? Pode se envergonhar de mim nessa terra, porque quando chegar no céu, eu vou te acolher, eu vou te abraçar, eu vou dizer que você é o centro do meu coração. É isso que Jesus diz? Vamos ler o versículo? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qualquer um, isso inclui a mim e a você, que numa geração perversa que não vale nada, que nem essa, tiver vergonha de Jesus e das palavras de Jesus, quando anda na rua é escondendo a Bíblia, é com vergonha de dizer que é crente, pode esperar que quando chegar lá, quem vai se envergonhar é ele. Ele vai se envergonhar de quem se envergonhou dele aqui da terra. Algumas coisas dependem da resposta que nós dermos para Jesus. Que resposta nós estamos dando para o Senhor? Versos duros, não é? Jesus recusando responder uma pergunta. Jesus dizendo que vai se envergonhar dessa pessoa. É duro, mas é verdadeiro. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Como foi que Mateus iniciou os versos que nós estudamos? Jesus estava onde? No templo. Fazendo o quê? Ensinando. Se nós fecharmos o coração para Ele, as portas do céu também se fecharão para nós. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que se nós quisermos dar uma resposta sincera para Jesus, uma resposta submissa, uma resposta de humildade, ei, o céu vai se abrir para mim e para você. As portas vão se abrir para nós. Jesus vai nos ensinar, Jesus vai nos revelar, Jesus vai fazer coisas extraordinárias na minha vida e na tua vida, como somente Ele é capaz de fazer. Mas isso é para quem se submete. Isso é para quem responde às perguntas de Jesus. Isso é para quem tem um coração sincero para com Ele. Que resposta você está dando para Jesus hoje? O que foi que Jesus te perguntou? O que foi que Jesus te ordenou? O que foi que Jesus te convidou a fazer? O que foi que você disse para Ele? O que é que você vai dizer hoje para Ele? Diga sim para Jesus. Responda aos convites de Jesus, e Ele fará coisas extraordinárias na minha vida e na tua vida. Sendo a mais extraordinária de todas, Ele vai perdoar todos os nossos pecados, vai limpar o nosso coração e vai preparar uma morada celestial para nós, quando nós partirmos daqui. Mas se nessa noite a nossa resposta for: não, Jesus, eu não quero. Não, Jesus, eu não aceito. Eu não quero o teu batismo. Eu não quero a tua pregação.
Eu não quero o teu convite. Eu não quero a tua palavra. Eu não quero o teu perdão. Eu não quero o teu poder. Então se prepare. Se prepare para também ouvir nãos do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça nessa noite. Avalie o seu próprio coração. Esse não é momento de você pensar em quem está à tua esquerda, em quem está à tua direita. Não é momento de você pensar no seu parente que ficou em casa ou talvez até veio a este lugar. Esse é momento de você olhar para si, de você perguntar a si mesmo: como está o teu relacionamento com Deus? Você é daqueles que estão neste momento assentados espiritualmente, ouvindo o ensino de Jesus e dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui, faz comigo o que tu quiseres, diz para mim o que tu quiseres, porque eu vou atender, Senhor? Ou será que não? Ou será que neste momento você está fechando o coração para Ele? Não faz isso, não feche o coração para Jesus. Pelo contrário, abra o coração. Em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isso serve para você, meu amigo, minha amiga, que chegou até este lugar, vivendo a vida do seu jeito, conforme você queria, tomando decisões que agradavam ao teu coração, dizendo não para Deus, em muitas áreas, talvez em todas. Hoje, a palavra de Deus está te convidando a arrepender-se dos seus pecados, a crer em Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Isso também vale para você, meu irmão, minha irmã, que chegou até aqui, vivendo em uma área que não agrada a Deus, talvez se afastou dos caminhos do Senhor, talvez em uma área consciente, você não tem respondido a Deus como Ele quer que você responda. Ei, não é João Batista que você está rejeitando, não é o pastor Tiago, não é um pregador qualquer, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando com você hoje, por meio da sua palavra. Quebrante o seu coração hoje, na presença do Senhor. Se você quer dar uma resposta para Deus hoje, uma resposta positiva, seja para qual convite Ele esteja te fazendo, se você quiser, enquanto estamos adorando ao Senhor, venha até o altar, e no final nós queremos orar pela tua vida. Essa decisão todos nós precisamos tomar. De aceitar Jesus é apenas uma vez, e é a principal decisão que existe. Mas de nos arrependermos, ela tem que ser uma decisão diária. Todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias nós precisamos nos reconciliar com Deus. Se você sente esse desejo em seu coração, se você quer viver em sinceridade para com Ele cada vez maior a partir de hoje, então quero convidar você a sair do seu lugar, vir até o altar, para no final juntos nós orarmos ao Senhor. Glória a Deus. Glória.
Vem nos tocar, Espírito Santo de Deus, nessa noite. O teu toque
Neste lugar, tu és real. Oh, aleluia. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse que ia, mas não foi? Ou o que disse: Eu não quero, mas depois se arrependeu e obedeceu? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e prostitutas vos precedem no reino de Deus. Publicanos e prostitutas estão à frente de vocês no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho de justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Talvez algum tempo atrás Deus disse algo para você e você disse: Sim, Senhor. Mas de lá para cá você não tem obedecido. A sua promessa não passa de promessa de obedecer a Deus. Mas talvez você veio para esse lugar e no seu coração você disse: Eu vou para a igreja hoje, mas eu não quero tomar nenhuma decisão para Jesus. Você disse: Eu não quero. Como aquele primeiro filho, aquele segundo filho que disse: Eu não quero, Senhor, eu não quero meu pai. Mas ele se arrependeu e foi. Talvez você chegou aqui dizendo que não queria saber de Deus. Talvez você chegou aqui dizendo: Eu não quero, Senhor, mudar de vida. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, eu não creio mais que há saída para mim. Ei, o que importa não é o que você disse, é o que você vai fazer agora. Não é o que você disse: Eu não vou, eu não quero, eu não aceito, antes de vir ou quando você chegou aqui. O que importa para Deus é o teu arrependimento sincero na presença dele. Porque palavras são importantes para Deus, porém mais importantes do que palavras são arrependimentos verdadeiros. Talvez você prometeu e não cumpriu, você fez um voto a Deus e não cumpriu. Hoje Ele está te dando a oportunidade de dizer: Senhor, me perdoa, eu não consegui, mas eis-me aqui mais uma vez. Pai, eu disse que não ia, mas eu me arrependo, Senhor. Eu quero te obedecer, meu Pai. Eis-me aqui aos teus pés para fazer a tua vontade, não a minha. Talvez você é o publicano da parábola, talvez você é a prostituta da parábola, e Jesus está dizendo que hoje à noite você vai estar mais perto do céu do que muitas pessoas que até estão dentro das igrejas, mas estão dizendo sim para Jesus apenas com a boca, mas não com o coração. Vem parar de servir a Jesus só de boca. Vem se arrepender do que você tem feito que não agrada a Ele. Vem ser como aquele filho que estava errando, mas se arrependeu do erro e se entregou para Jesus. Esse não é o assunto do nosso texto hoje. Essa parábola eu quero deixar para depois, mas veio ao meu coração.
E talvez há pessoas que disseram: eu vou para a igreja hoje, mas eu não quero saber de me entregar para Jesus. Ei, você vai ser o arrependido dessa noite. Assim como esses que estão aqui no altar, dizendo: eu me arrependo, Senhor. Será que tem mais alguém que disse palavras erradas para Deus? Que talvez até disse para Deus: Deus, eu não quero mais saber de Ti. Deus, eu não quero mais saber dos Teus caminhos. Mas olha para onde Ele te trouxe essa noite. Ele te trouxe para onde a palavra dele está sendo pregada. E você tem mais uma oportunidade de se render a Ele. Enquanto estamos adorando ao Senhor com mais um louvor, se tiver mais um arrependido, eu quero convidar você a vir ao altar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Não compreendo os meus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras